Olá pessoal, estamos aqui no canal iConcurseiro, um canal destinado à postagem de aulas inteiramente grátis para ajudar aquelas pessoas que querem passar no concurso público, tá bom? A aula de hoje totalmente resumida e esquematizada para facilitar o aprendizado do conteúdo é sobre o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, conteúdo esse que cai aí em vários tipos de concurso, em vários concursos, várias bancas cobram esse assunto. Então vamos lá. O artigo 37 da Constituição Federal trata da administração pública e ele diz que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios respeitarão aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O LIMP para facilitar, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também aos seguintes, né? Que os cargos, empregos e funções públicas são destinados aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e geralmente esses requisitos estão especificados no edital do concurso, por exemplo, idade mínima de 18 anos, nível superior completo, e aí vai. E aos estrangeiros na forma da lei. Então, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e estrangeiros? Sim, aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e aos estrangeiros na forma da lei. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou provas e títulos, tá? Ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, que é declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, investidura em cargo ou emprego público, aprovação em concurso público. Esse concurso público deve ser de provas ou provas e títulos. Ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, que é declarado em lei de livre nomeação e exoneração. O artigo 37 ainda fala da validade dos concursos. Então, ele diz que a validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, é obrigatório que seja até 2 anos? Sim. É obrigatório que seja prorrogado? Não, porque ele diz aqui, ó, prorrogável. Só que a obrigatoriedade vem a seguir, que se ele for prorrogar, tem que ser uma vez e por igual período. Então, a validade do concurso público será de até 2 anos. Prorrogável uma vez por igual período. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Vamos imaginar um concurso público cuja validade é de 1 ano, né? Se a administração pública for prorrogar, ela vai prorrogar por mais 1 ano. E durante esse período aqui da prorrogação, né? Esse período é chamado de... E esse período da prorrogação é chamado no artigo 37 de prazo improrrogável. E ele diz o seguinte, que durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Funções de confiança e cargos em comissão. De acordo com o artigo 37, nós temos lá que as funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e que os cargos em comissão são preenchidos também por servidores da carreira, servidores de carreira, na verdade. Só que nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Então, é importante isso aqui, ó, percentuais mínimos para o preenchimento por servidor de carreira em cargos de comissão. E que as funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, ok? Bom, quanto a direito de greve, associação sindical, vamos ver o que a Constituição diz. Que ao servidor público civil é garantido o direito à livre associação sindical. Então, a associação sindical, o direito é livre. Agora, quanto ao direito de greve, ele também tem, só que será exercido nos termos e limites definidos em lei específica.
Agora, quanto a cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência, a lei reservará o percentual e definirá os critérios de sua admissão. O artigo 37 ainda contempla a questão da contratação pelo serviço público, contratação de pessoal. Só que ele deixa isso bem definido, por quê? Porque a gente viu que a investidura em cargo e emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, que deve ser de prova ou prova e título, né? Só que aqui ele fala da contratação, que essa contratação os casos de contratação são estabelecidos por lei. A contratação é por tempo determinado e exclusivamente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Agora, a questão da remuneração, proventos e pensões, e aqui vai tratar sobre o teto. Até quanto esse servidor público, esse funcionário público vai poder receber, né? Então, que a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie. Então, nós vamos ver aqui, que a remuneração e o subsídio, os proventos e as pensões ou outra espécie remuneratória não poderão exceder o subsídio mensal em espécie. Então, vamos ver qual é o teto remuneratório. No âmbito do Poder Executivo, a gente tem como limite nos municípios o subsídio do prefeito. Nos estados e no Distrito Federal, o subsídio do governador. No âmbito do Poder Legislativo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais. E o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Executivo. No âmbito do Poder Judiciário. Aplicável esse limite também aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. A gente está falando de cargos semelhantes, né? Que é vedada também a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórios para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. A lei ainda diz que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Os subsídios e vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. Agora, o artigo 37 trata da questão da acumulação remunerada de cargos públicos. Então, ele diz o seguinte: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário, a de dois cargos, exceto quando houver compatibilidade de horários, de dois cargos de professor, um cargo de professor e outro técnico e científico, dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, vamos ver. A regra é: a acumulação remunerada de cargos é vedada, né? A acumulação remunerada de cargos públicos é vedada, exceto quando houver compatibilidade de horários, podem acumular dois cargos de professor, a de um professor ou outro técnico ou científico, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Por exemplo, médico, enfermeiro, dentista, e aí vai.
A proibição de acumular estende-se a empregos e funções, então é importante. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. O artigo 37 ainda diz que somente por lei específica autarquia será criada e empresa pública, sociedade de economia mista e fundação será autorizada, ok? Somente por lei específica, a autarquia será criada e a empresa pública, sociedade de economia mista e fundação será autorizada. E no caso de fundação ainda, suas áreas de atuação serão definidas por lei complementar. Então, as áreas de atuação da fundação serão definidas por lei complementar. Licitação pública. O artigo 37 ainda fala, a gente está falando de administração pública, né? Então, como que serão contratadas obras, serviços, compras e alienações? Então, o artigo 37 diz que a licitação pública é obrigatória para a contratação de obras, serviços, compras e alienações pelo poder público, com ressalvas especificadas em lei. Então, a regra é que é obrigatória para contratar obras, serviços, compras e alienações pelo serviço público a licitação, com ressalvas especificadas em lei. Lá na Lei 8666 estão especificadas, né, as ressalvas. E que a licitação pública assegura igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. O artigo 37 ainda fala da publicidade dos atos da administração, né? Então, o que ela diz? Que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter informativo, educativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo e de orientação social, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. O artigo 37 ainda fala do que acontece quando dos atos de improbidade administrativa, né? Então, os atos de improbidade administrativa acarretarão suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Então, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, isso aqui é importante. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, que são prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, na qualidade de agente público, causarem a terceiros.
Só que a essas pessoas jurídicas é garantido o direito de regressar contra o responsável, né, nos casos de dolo ou culpa. No caso, ela regressa contra o agente público nos casos de dolo ou culpa. Primeiro ela responde, depois ela regressa contra o agente público nos casos de dolo ou culpa, tá certo? Então, e concurseiro, inscreva-se no canal, continue acompanhando nossas aulas, venha se preparar para o seu concurso público aqui conosco inteiramente grátis. Até a próxima aula.